Hoje ele vai falar sobre ação em Edith Stein. Então nós teremos depois desta conferência a possibilidade também de fazer perguntas ou comentários. É a última conferência, então conferência conclusiva. E damos então as boas-vindas ao professor Gil Franco e passamos a palavra para ele. Boa noite a todos. Antes de começar a falar, eu queria só fazer uma propaganda. Eu tenho aqui uma revista que foi publicada pela Faculdade Católica de Fortaleza, a revista Kairos, suponho que as pessoas aqui conheçam, que publicou em 2011 uma revista com os trabalhos que foram apresentados no primeiro simpósio internacional de filosofia lá na Faculdade Católica, né? Tá vendo esse aqui, o primeiro da UFC, e eu ouvi esse primeiro em 2000, e na verdade esse encontro aconteceu, se não me engano, em 2010, e os trabalhos foram publicados em 2011 nessa revista, né? Custa R$15, quem porventura quiser adquirir a revista, e aí eu fiquei encarregado de fazer essa propaganda hoje aqui, e nela vocês vão encontrar trabalhos do professor Juvenal, da professora Marli e outras pessoas. A professora Celeste, que acabou de falar, eu escrevi um trabalho sobre motivação e liberdade que está aqui nesse livrinho. Deixa eu ver se eu não esquecer de ninguém. Deixa-me dizer todos. É o professor Andrés Eduardo, que é professora da USP, professor de psicologia da USP. É a professora Marli Maria, a professora Clélia, trabalhou com o tema Perspectivas Fenomenológicas e Teológicas das Questões de Gênero em Edith Stein. O professor Luiz Carlos Silva trabalhou um tema em torno de uma questão metafísica do Tomás de Aquino. A professora Suzana Filizola, Vivência Comunitária em Edith Stein. A professora Maria Célia, a respeito do envolvimento do ser infinito com o ser finito, uma abordagem a partir do ser finito e ser eterno de Edith Stein. Professor Francisco Lisboa, sobre a concepção de Estado no pensamento de Stein. Além disso, José Clerton e Francisco Antônio, sobre o conceito de subjetividade, já para além do pensamento de Stein. Professor Everaldo, a respeito de uma psicologia existencial, fenomenológica e mística. A professora Marli, que eu já falei. Então, são trabalhos que ficaram muito bons, assim, né, bem organizados nessa revista. Então, quem porventura quiser adquirir para aprofundar essas questões que estamos discutindo aqui, vale a pena. Eu hoje fiz uma coisa que eu nunca vou fazer, uma coisa que eu nunca faço. Nunca vou fazer uma conferência sem levar a apostilinha que me dá a segurança tranquila de ficar ali sentado, sem tremer e falar apenas o que eu escrevi. Né? De modo que eu não vou querer chamar essa conferência de conferência, mas de uma espécie de aula terminal. Das duas, ou a gente morre tudo aqui sem conseguir curtir absolutamente nada, ou pelo menos saímos com alguma vibração ainda como fruto, né, desse nosso processo, dessa experiência de pensamento que temos tentado fazer aqui durante esses 3 dias de encontro. Então eu pensei em fazer mais uma aula terminal do que uma conferência, né, tentando discutir um pouco a respeito, especialmente do conceito de ação, e que eu intitulei Ação e Aspiração à Luz do Pensamento de Edith Stein, porque minha ideia não foi tanto esquadrinhar os textos de Edith Stein, tentando pensar o que ela diz sobre a ação, simplesmente, mas à luz do que se pode entender a respeito da ação em Edith Stein, fazer uma relação, uma espécie de paralelo com aquilo que Aristóteles, na Esteira de Platão, fala sobre, ao menos no meu entender, na Esteira de Platão, tenho que falar isso porque eu tenho um platonista ali, né? E então ele vai me olhar de olho bravo ali, eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou dizer aqui hoje,
mas em que de alguma maneira essa concepção de ação nos remete, não é, à tradição do pensamento grego, tal como se mostra em Platão e Aristóteles. Naturalmente, dizer isso é um risco, dizer isso é uma simplificação, não é? Mas também exprime um modo de leitura que eu tenho tentado fazer da própria filosofia platônica e aristotélica, e que eu penso que é útil para a gente pensar, na verdade, o conceito de ação hoje, né? Tentei também traçar esse paralelo em função do tema desse último dia, que é, na verdade, fenomenologia e a história da filosofia. A professora Úrsula falou mais cedo da relação de Einstein com Tomás de Aquino, e pensei que eu pudesse tentar construir esse paralelo. Naturalmente, enquanto uma construção de paralelo é inicialmente uma espécie de arbitrariedade, porque ela não está fundada no próprio texto de Stein, mas ela aponta para caminhos importantes a respeito do modo como Platão e Aristóteles pensaram a ação, e como o pensamento fenomenológico a respeito da ação, de algum modo, nos obriga a retornar aos gregos, ao pensamento antigo. Então, quem acha que o antigo é uma coisa que está fora de moda, está muito enganado. Eu faço lembrar aqui um comentário de Whitehead. Eu, na verdade, não li esse comentário, eu ouvi dizer que ele disse. Deve ser uma mentira bem grande. De qualquer maneira, eu vou repetir a mentira se for mentira. Que a história da filosofia não passa de uma nota de pé de página de Platão, né? Naturalmente, isso é uma anedota, é uma coisa que se pode dizer com muita gratuidade, mas é bem verdade que, na medida em que a gente analisa e pensa os problemas que a história da filosofia levantou, né, a gente encontra com certeza na verdade, são na verdade praticamente um eco daquilo que na filosofia antiga e no pensamento antigo já se vislumbrava, né? E já, quando não se analisou com a maior acuidade do mundo, já se foi pelo menos esboçado, né? Então esse ponto eu acho relevante, porque essas considerações iniciais para o que eu vou tentar fazer aqui, né? Como eu vou fazer alguns esquemas, se porventura vocês que estão lá atrás acharem que fica muito ruim para observar o que eu de repente vou escrever aqui conceitualmente e achar que isso pode ajudar em alguma coisa, se quiserem ir mais para frente, então eu também vou me sentir melhor de poder dialogar com vocês mais perto, né? Esse auditório, infelizmente, é muito grande, nós somos poucos, nos distanciar um pouco, se quiserem ir mais para frente, pode ser também melhor. Então, a pergunta que eu me coloquei, disse que eu ia falar com o papel, mas já está o papel aqui, mas são só anotações grotescas, né? A pergunta que acho importante nós colocarmos aqui hoje seria uma pergunta não tão fácil de pensar. Não vou escrever não, essa é fácil. A pergunta: o que é agir? O que é agir? Quando se age e como efetivamente se age, né? Quando a gente coloca a pergunta nesses termos, a mente cala. Tenho muita dúvida que qualquer um de nós, inclusive eu, nesse imediato momento, temos pouquíssimas condições de responder de chofre o que significa agir. Heidegger, no texto sobre a existência, agora fugiu o título, ele começa justamente a problemática da ação, falando justamente na dificuldade que se encontra em a gente responder o que significa agir, não é? Eu entendo que o pensamento fenomenológico, bem como o pensamento antigo, teve o tempo todo em vista essa questão. E a gente muitas vezes, quando pensa em ação, dificilmente leva em conta todos os elementos que tem que envolvê-la, que tem que estar envolvidos para que essa ação de fato se constitua. Em geral, e de um ponto de vista imediato, há muitas confusões quando se pensa em agir, né? Muitas confusões. A gente pode pensar, por exemplo, que agir por instinto, por exemplo, né? Por reflexo,
né? E muitas vezes confundimos a ação com uma espécie de reação imediata a um estímulo, ou um reflexo provocado por um estímulo. Essa muitas vezes até uma interpretação do conceito de ação muito presente na visão determinista de uma psicologia positivista, né, que tenta trabalhar a ação com base nessa relação entre estímulo e resposta. Como se nós fôssemos uma espécie de organismo cuja potencialidade fundamental e básica está em responder aos estímulos que o meio nos apresenta. Então, esse organismo vivo, constituído de nervos, está ali apto a responder aos estímulos que vêm de fora, e é outra impressão que a gente tem. Então, isso é, por exemplo, uma forma como se interpreta, no meu entender, de maneira muito grosseira e naturalista e, portanto, determinista a ação. Para se ter uma ideia disso, basta que se leia Vygotsky, por exemplo. Não é? Quando você lê Vygotsky, ou lê os behavioristas, em geral, Vygotsky ainda dá um salto mais importante do que os behavioristas, né? Mas vocês podem perceber com muita clareza na psicologia cognitivista, na psicologia behaviorista, na psicologia positivista em geral, a ação alicerçada justamente nessa mera relação estímulo-resposta. Só que, de fato, isso está muito longe de constituir o que de fato significa ação. Não é? É muito interessante porque a ação foi, na verdade, sempre a grande preocupação da filosofia antiga. Quer dizer, o que significa agir? O que é necessário para efetivamente a gente poder agir? Não é? Talvez a grande preocupação de Platão, quando se propunha a investigar a respeito do que é, a respeito do que é o verdadeiro, do que é o falso, de que tipo de estruturas precisam ser pressupostas para que seja considerado aquilo que nós efetivamente conhecemos. Certamente, em última instância, a grande preocupação de Platão não era simplesmente ou propriamente como erroneamente se interpreta, a caracterização de um mundo de essências, tal como também não é a preocupação da fenomenologia. Há uma grande má interpretação na tradição filosófica quando começa a projetar sobre a filosofia a ideia de que a filosofia está dividida em duas grandes tradições. A tradição que procura pensar o que é numa perspectiva idealista, e a tradição que procura pensar o que é numa perspectiva realista, tal como se fala. É absolutamente equívoco projetar, por exemplo, sobre Platão, o grande mentor do idealismo, que nos faz pensar a realidade do que é apenas como um conjunto de entidades formais, absolutas, eternas, que de algum modo subsistem, né, como que essências, sei lá, voantes, esvoaçantes, no mundo ao qual não temos um acesso direto. Toda vez que eu vou estudar Platão, quer dizer, estudar Platão numa aula, me reporto muito ao livro 6º da República de Platão, onde Platão vai tentar justamente se confrontar com de que maneira o ser humano pode ser educado a ponto de poder passar da opinião ao conhecimento, e nesse caminho, inclusive chegando a se deparar com a questão do bem, ele apresenta a analogia do sol, a metáfora da linha, e no livro 7º, a alegoria da caverna, justamente para caracterizar
esse processo que se dá na alma. E justamente as traduções que se apresentam nesse texto começam a interpretar aquilo que Platão chama de âmbito inteligível de consideração da realidade e âmbito sensível de consideração da realidade, como se fossem dois mundos separados um do outro, que não tivessem uma conexão direta um com o outro, né? E que essa interpretação gerou na tradição filosófica uma incompreensão da qual nunca mais se libertou. Um dos grandes problemas, esse problema do realismo e idealismo apareceu, por exemplo, ontem, numa das mesas redondas, em que a gente discutia sobre, quer dizer, na verdade, como fruto de uma palestra da professora Kátia, né, que é doutoranda, a respeito do problema de se a filosofia russeliana como uma filosofia idealista, a filosofia schleriana como uma filosofia realista, a filosofia tomista como filosofia realista, e o professor Juvenal levantou lá de trás, bravo, dizendo, epa, Tomás de Aquino não é realista, não é? Também não é um mero idealista. Quer dizer, o que é que isso significa? Na medida em que a gente se volta para o próprio pensamento dos filósofos, isso, de início, vou estender apenas aos que eu conheço com um pouco mais de cuidado, como, por exemplo, Platão, Aristóteles, Kant, né? O próprio Tomás de Aquino. Na verdade, quando nos deslocamos para pensar esses autores, a gente verifica que essa projeção de uma distinção entre dois mundos não existe desde Platão. Portanto, é o contrário do que, em geral, se diz a respeito disso. Né? Para que a gente possa ter acesso a esses elementos, é preciso considerar o filósofo e a sua língua. O filósofo e os seus conceitos. Né? Em nenhum momento do texto platônico, nós vamos ver lá a distinção entre um cosmos noéticos, se me permite falar assim, né? um cosmos inteligível e um cosmos sensível. Platão fala de um topos inteligível e um topos sensível. São âmbitos de consideração e não mundos, como as traduções trazem. Né? Não mundos. Então, já a partir daí, se pode abrir os olhos da gente para entender uma coisa. O mundo, como dizia Heráclito, é o mesmo em todos. Não é? O mundo não existem dois, três ou dois separados, ou tal como Einstein, de certo modo. Aí vamos hoje brigar um pouquinho com Einstein também. Vamos brigar um pouquinho. Dois mundos, como que um mundo sobrenatural e um mundo natural. Algum platonista podia dizer a mim assim, sim, mas e o hiper-Uranos de Platão? Não é? Bom, isso precisamos construir uma chave interpretativa, que certamente vai brotar da analogia do Sol, e que pode nos ajudar a entender muito bem porque Platão teria que falar lá no Fédon, de um hiper-Uranos, né? De um sobre-celeste, um supra-celeste. Porque, na verdade, quando Platão apresenta a analogia do Sol, Platão está interessado em pensar, bom, nós não temos já de antemão clareza sobre o que é o bem. Que é a grande pergunta que aparece no livro 6 da República. Não temos clareza sobre o que é o bem. Mas nós podemos, em vez de tratar do bem de uma maneira direta, e ao trazer à tona esse problema, eu me reporto aqui às discussões todas que se fizeram a respeito da fé e da razão também, não é? Quando se falou que, bom, o problema da razão humana é que a razão humana tem um limite, nós não aprendemos de maneira direta, não é? Mas a fé, de algum modo, é discursiva. Epa, pera lá. Não é? A fé é discursiva como? O que significa essa fé discursiva? Então, tenho muitas reticências diante dessas questões. Mas se torna claro que a consideração a respeito do bem, tal como Platão começa a apresentar lá na República, e isso tem a ver diretamente com a ação, né? De repente
realmente eu construí um salto, né? Eu não fui numa linha direta, cuidadosa, mas eu dei um salto de tentar pensar o que é a ação, dizendo que a ação, tal como se apresenta cotidianamente, não é pensada cuidadosamente. E agora comecei a falar de Platão e dizendo que Platão coloca a questão do bem e diz: calma, não dá para falar do bem de maneira direta. Coloquei na boca de Sócrates. Ele disse isso porque na hora do diálogo, Sócrates e Adimanto estavam lá dialogando, e Adimanto se arretou uma hora e disse assim: Sócrates, olha, é só isso que a gente quer, preste atenção. Você definiu bem o que é a justiça, a prudência. A gente apenas quer que você defina o bem e pronto, a gente está tranquilo. E tem mais. A gente quer saber a respeito do seguinte: uns dizem que o bem é o prazer, outros dizem que o bem é o conhecimento. Você diz que o bem é o quê? Aí Sócrates diz: não sei. Eu não sei, calma lá. Não dá para falar do bem assim de maneira direta, mas para tentar começar a refletir, vamos então apresentar uma analogia. Vamos falar de um filho do bem. Aí Platão apresenta aquela analogia que eu considero belíssima, né, a respeito do sol e da visão que se conquista através do sol. Ou seja, Platão está usando uma figura, né, uma imagem muito conhecida de nós, o sol, para se referir analogicamente a uma ideia. Não é? Analogicamente. Por que analogicamente? Porque não dá para falar de maneira direta. Tem como? Ao menos naquele instante. Se podemos falar de maneira direta em outro instante, tem que ter a paciência do conceito. A paciência da reflexão. Se é que é possível que ela se alcance. Mas Platão não vai partir diretamente para a ideia, vai partir para a imagem. Não é? Que ela pode nos ajudar analogicamente a pensar o que significa esse bem. E aí vocês conhecem naturalmente o texto, é um texto muito conhecido, quer dizer, conhecido, nem que seja mal conhecido, mas é conhecido de todo mundo por ser lido, quando Platão apresenta que tal como vemos as coisas sensíveis que nós vemos, a cadeira que está em minha frente, as lâmpadas que estão diante de mim, vocês estão diante de mim, são vistas à luz do sol, que emana do sol. Assim também, as coisas que são vistas pelo conhecimento, são vistas à luz da verdade, que emana do bem. Então, Platão apresenta uma relação analógica entre dois âmbitos distintos. Daí surge a ideia dos topoi, da ditaeide em grego, né? Do duplo aspecto, dos dois aspectos, o âmbito do visível, o âmbito do inteligível. Então, portanto, vamos começar a partir de hoje, né, a esquecer, a não ser que vocês estejam totalmente contra mim, aí vocês podem dizer isso depois, mas a esquecer a ideia de que existem dois mundos. Não existem dois mundos. Existem dois topoi, âmbitos de consideração. O âmbito do visível. Então a gente tem o sol, a luz que emana do sol. Eu não vou chamar de objetos porque isso contamina a reflexão platônica, do meu ponto de vista. Objeto é um conceito moderno, da vida escolástica, sem dúvida, mas que trouxe para nós vamos dizer assim, uma imagem moderna dessa visão de objeto, que faz com que a gente pense imediatamente que objeto é uma coisa concreta, visível, sensível, que temos diante de nós, para um sujeito que somos nós, que é dotado de consciência e que tem a capacidade de considerar aquele objeto. Tal como, inclusive, na fenomenologia emergiu
mas na própria fenomenologia se procurou superar. Porque Husserl nada mais é do que um brilhante homem que começa a retornar, começa a ver Platão de novo. Né? Um dos brilhantes. São poucos brilhantes que começam a ver Platão de novo. Hegel viu Platão de novo, Kant viu Platão de novo. Cada vez surge um. A história, né? Ainda bem que na história a gente tem a sorte, de vez em quando, alguém um pouco mais inteligente, olha, não, temos que ver Platão de novo. Esquece a doxografia, esquece a manualística, esquece as interpretações fracassadas, vamos retornar às coisas mesmas, pensar tal como elas são. Então, o Sol, a luz, então vamos chamar isso aqui de, os sensíveis, eu vou chamar assim, então Platão chama visíveis, eu vou chamar assim, visíveis. Horáton, né? E, do outro lado, a visão. Eu chamo a atenção para esse ponto, porque Platão não está falando de consciência. Não é? Ele não está falando nem sequer de aistesis. Isso ele poderia se pensar como uma capacidade psíquica, perceptiva, do dado sensível. Não é? Ele está falando simplesmente da visão. Ou seja, é a coisa mais simples do mundo, né? Veja, estamos à luz do dia, conseguimos ver as coisas. Se chegar à noite e está cheio de nuvens, nem a lua está lá no céu para iluminar a gente, se não tem vela, se não tem lâmpada, não vemos nada. A escuridão se constitui. Não podemos distinguir objeto nenhum. Quer dizer, a visão não pode distinguir objeto nenhum. Pois bem, ele vai dizer, análogo a isso, no outro âmbito do inteligível, nós não vamos ter o sol, vamos ter o bem, do qual emana a verdade. Aqui eu vou ter que fazer a interpretação que alguns podem discordar de mim, mas a gente vai devagarzinho conversando. De onde emana a verdade? Aqui eu vou colocar uma palavra de início estranha, a partir da qual as hipóteses nos são dadas e o pensamento pode apreendê-las ou pensá-las. Eu vou chamar aqui do pensamento. A palavra pensamento, coloquei ela lato sensu, né? Porque em tese, inicialmente, Platão vai usar a expressão dianoia para caracterizar o meio pelo qual a psique, o termo está lá, psique, não se trata de nenhum fantasminha, como bem disse Juvenal, né? Não se trata de nenhum Gasparzinho, mas se trata dessa força vital que anima o vivente, tal como Einstein aprendeu a ver, né? E que tem uma capacidade fundamental que, lato sensu, pode ser chamada de luz, mas que ela mesma também tem determinados momentos de consideração que são distintos entre si. E a dianoia é o que a gente pode caracterizar pelo pensamento, que seria essa capacidade de poder distinguir com palavras, distinguir com conceitos os diferentes modos como as coisas nos são dadas. Veja, nesse âmbito, veja que eu não estou falando de mundo, nesse âmbito, nós distinguimos as coisas pelo modo como elas se apresentam a nós por meio da visão, por causa da luz. Então, distinguimos as cores, por exemplo, né? O preto do branco, né? Podemos distinguir as formas, né? Que configuram a realidade visível. Aqui eu posso falar de realidade no sentido de coisa. A palavra realidade vem da palavra res, em latim, que significa coisa, né? Então nós podemos falar de coisas, de tal maneira, inclusive, que eu posso, nessa distinção, reconhecê-las dando-lhes nomes.
onde começa o negócio do pensamento. Sem os nomes, não existe pensamento. É somente por meio da palavra. Por isso Husserl de novo redescobriu isso, né? Husserl descobriu isso. Os nomes, as palavras, tal como nós vivenciamos, elas têm um sentido para ser redescoberto. Então,